turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, em lives há 1 ano e 3 meses, aqui pelo nosso Instagram, @Antônio Tilemon. E como já é do conhecimento de todos, né, lá nas emissoras de rádio, onde ficamos por 4 anos e 2 meses apresentando o programa Papo Contilé, embora eu tenha 45 anos de rádio, né, me aposentei há 2 anos mais ou menos, a gente só falava de futebol porque era uma orientação das diretorias, principalmente da Rádio Metrópole, que dizia que a minha cara era a cara do futebol. Não sei se minha cara tem a ver com futebol, mas eles diziam isso, né? Mas aqui em lives os assuntos têm sido os mais variados possíveis, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, então lá eu tinha que obedecer. Aqui a coisa é minha e dos meus seguidores, dos meus convidados, né? Então a gente toca de acordo com o tema, um assunto que seja interessante, né? A minha preocupação, eu digo sempre, doutor Sérgio Braga, da Clínica Obesidade, que vai ser o meu que vai conversar comigo hoje, é o meu convidado de hoje. Aqui eu digo sempre que o que eu me preocupo é conteúdo, sabe? Fazer um conteúdo de boa qualidade. Não me preocupo se tem 5, 10, 15, 20, 100, 200 pessoas assistindo. Com esse detalhe eu não me preocupo, porque a live no Instagram é só nesse momento que ela está ao vivo, né? O importante da live é depois ela ser colocada no nosso canal do YouTube, Papo Contilé, que aí ela vai ficar lá, daqui a anos que o amigo queira rever, vai chegar lá e vai ver, um dia eu dei essa entrevista aqui e tal, né? O canal do YouTube é o mais importante para mim. Então, o que me preocupa é trazer bons conteúdos para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, né? Vi muita gente nessa época de pandemia, estou falando um pouquinho aqui para o pessoal entrando, então, nessa época de pandemia, vi muita gente fazendo live sem menor sentido, assim, gente conversando com amigos, gente conversando até de sexo, sei lá, um bocado de coisa que não tinha sentido estar fazendo, né? Meu filho começou a insistir, não, meu pai, continue, o importante é conteúdo. De fato, hoje a gente vê pouca gente, ou pelo menos grande parte daquelas pessoas não fazem mais lives. Na época, elas estavam presas ao problema da pandemia, não podiam sair de casa, então todo mundo estava arranjando uma maneira de se ocupar. Mas agora que as pessoas estão voltando gradativamente aos seus postos de trabalho e tal, então a gente percebe que tem ficado realmente coisas de melhor qualidade no ar, né? Sem querer dizer aqui que só a nossa tem qualidade, pelo amor de Deus, nunca. Não seria maluco de dizer um negócio desse, né? Mas assim, essa sempre foi a minha grande preocupação. Trazer temas interessantes, trazer temas que gerem conteúdo de boa qualidade, né? Porque a gente vai, assim, ganhando terreno, ganhando corpo, o pessoal vai começando a achar, não, realmente esse aí faz um bom trabalho e tal, né? E a gente vai conquistando seguidores e pessoas que passam a nos acompanhar praticamente 3 vezes na semana. Não faço todos os dias, faço 3 vezes na semana, geralmente segundas, quartas e sextas, né? Muito bem, dito isso, apresentando aqui o Dr. Sérgio Braga, diretor técnico da Clínica Obesidade, é o meu convidado de hoje, né? E aqui eu gosto de fazer as coisas sempre muito assim à vontade e de forma mais, como é que eu poderia dizer, meu Deus, mais autêntica possível. Pessoas amigas me indicam alguns temas. Isaura Maria, minha querida companheira Isaura, radialista, a primeira mulher a fazer futebol aqui na Bahia, né? Na década de 70, Isaura foi a primeira repórter feminina a ingressar na Rádio Esportiva da Bahia. Ela se internou, me parece, na clínica, o doutor até pode se referir a isso, ela se internou na clínica e ficou muito impressionada com a qualidade do tratamento, me parece que já perdeu mais de 10 quilos, né? E ela foi quem me sugeriu essa pauta. E eu achei interessantíssima, porque eu já passei por essa coisa de obesidade desde 2002 que eu luto para perder peso. Aí, anteontem, que eu completei 2 anos que estou fazendo esse tratamento, eu publiquei no meu Instagram 3 fotos diferentes. Uma atualmente fazendo hidroginástica, né? A do meio é uma antes e uma depois dos 2 anos atrás, né? E a terceira, que eu tenho até vergonha daquela foto, pelo amor de Deus, 110 quilos, gordo demais, né? E a minha luta é assim, constante para perder peso. Graças a Deus, nesses últimos 2 anos, eu realmente consegui estabilizar a situação. Eu quero começar, doutor Sérgio, pedindo que o amigo faça uma apresentação, né? Assim, para que os nossos convidados conheçam, os nossos seguidores, melhor dizendo, conheçam o nosso convidado de hoje. Quem é doutor Sérgio Braga e o que é, se quiser já emendar, o que é a Clínica Obesidade? Boa noite, muito obrigado, viu, doutor Sérgio? Boa noite, Laí. Inicialmente, eu queria agradecer a essa paciente querida, a dona Isaura, que nos colocou em contato e viabilizou, junto com você, essa minha participação
para a gente falar de um tema muito importante, né? Na atualidade mundial, não diria nem só brasileira. É um tema que os interesses de todos vêm crescendo muito, né? E durante a pandemia, os interesses pelo tratamento da obesidade cresceram mais ainda, já que a obesidade inicialmente foi tida como um fator de risco para casos de Covid-19 mais graves, né? Bom, o Sérgio Braga ele é endocrinologista, tá? Ele trabalha com obesidade, o tratamento clínico da obesidade há cerca de 30 anos. Né? Nós hoje somos responsáveis técnicos aqui da Clínica da Obesidade e nós trabalhamos aqui buscando o tratamento clínico do obeso, né? O obeso grau 1, 2, 3, principalmente o obeso mórbido, aquele paciente que não quer fazer cirurgia bariátrica, ou que já fez cirurgia bariátrica, emagreceu e engordou, ou que vem até para emagrecer um pouco para poder fazer uma cirurgia bariátrica depois. A maioria das vezes a gente faz o tratamento clínico aqui na clínica e depois ele vai fazer um programa de manutenção. Bom, o que é a clínica da obesidade? Qual é a característica da clínica da obesidade? É uma abordagem transdisciplinar. Eu não trato sozinho da obesidade. O médico não tem essa capacidade de tratar sozinho da obesidade. Então eu trato junto com a minha equipe de médicos, eu tenho clínicos, endocrinologistas, cardiologistas, a gente tem psiquiatra na equipe, ortopedista na equipe, a gente tem nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermagem, educadores físicos e até também farmacêutica. Nós somos uma clínica que o atendimento diário ao paciente se assemelha a um hospital. Nós avaliamos o paciente todos os dias. Nós avaliamos as queixas dele, nós avaliamos o que ele está sentindo, nós estimulamos ele a participar dos processos terapêuticos, né? Com o psicólogo, com a terapia ocupacional, com atividades de grupo terapêutico. Nós fazemos muitas palestras para os pacientes, para que eles não saiam daqui somente emagrecidos, mas que eles levem, depois que saiam daqui, conhecimentos sobre a obesidade, que muita gente não sabe o que é obesidade. A gente recebe uma série de pacientes aqui que, quando chegam, eles não sabem nem que a obesidade é uma doença. Eles passam a saber disso aqui, né? E aí eles entendem que a obesidade, em sendo doença, ela precisa ser tratada. E é uma doença crônica e tem que ser tratada para o resto da vida. Então não é somente perder peso na balança. Esse não é o nosso foco. O nosso foco é que a pessoa aprenda e leve daqui conhecimentos sobre todo o processo de emagrecimento e também sobre si mesmo. Né? Nós temos um foco sobre o autoconhecimento. Então nós temos professores que fazem palestra, nós temos professor de yoga que faz palestra, nós temos os próprios psicólogos, os terapeutas, as nutricionistas, porque a gente ensina a pessoa a se manter controlada depois que sai daqui. Nós tiramos a pessoa, internamos durante um tempo, depois essa pessoa volta para o convívio social dela com todo esse aprendizado e coloca em prática o que ela aprende aqui no nosso tratamento. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. Aí o papo vai se desenrolando, pode ficar tranquilo. Isso. E a gente toca essa bola. Então, como é que a medicina define o que é obesidade, doutor Sérgio? Olha, obesidade é um excesso de peso às custas de gordura, tá? Digamos, às vezes a gente tem um excesso de peso nos fisiculturistas, que é às custas de massa magra, de músculos. Então ele não é obeso. Mas quando esse excesso de peso é às custas de tecido adiposo, de gordura, então isso que se caracteriza com obesidade. A obesidade pode ser... a gordura se distribui no nosso subcutâneo, né, embaixo da pele, aquela gordura que a gente vê, as pessoas engordam, a gente vê. E existe também a gordura visceral. É a gordura mais grave. Ela está dentro da gente, ao redor de nossos órgãos, né? Ao redor do fígado, ao redor do coração, dentro do abdômen. Essa é a gordura visceral, essa é a gordura mais grave. Essa gordura está mais associada à mortalidade, a doenças cardíacas, a diabetes, a infarto. Então, essa é a gordura que a gente não vê. Então, quando a gente trata o paciente, a gente quer que ele perca peso, perdendo a gordura que a gente está vendo. Então, a gente vai vendo que ele está emagrecendo, mas a gente também quer que ele perca peso, reduzindo essa gordura interna, essa gordura visceral. E isso é um processo bem orientado
de uma perda de peso leva à redução dessas duas gorduras. A obesidade, inclusive, pode ocasionar uma série de doenças, né? A obesidade, já tem vários artigos descrevendo quais são as comorbidades que a obesidade leva. Ou seja, quais são as doenças que só a obesidade pode agravar ou fazer com que apareçam. Né? Existem artigos mostrando que existem 190 comorbidades já atribuídas à obesidade. Existem as mais comuns, que a gente se preocupa mais, que são mais frequentes, que são o próprio diabetes tipo 2, a hipertensão, a dislipidemia, que é o aumento de colesterol e de triglicérides, o infarto. Existem as comorbidades emocionais também, né? A obesidade pode piorar um quadro de ansiedade, piorar um quadro de depressão. A obesidade pode estar associada com algumas doenças psíquicas, por isso até que a gente conta hoje com a presença do psiquiatra na nossa equipe. Porque a obesidade e outras doenças psiquiátricas, elas estão andando de mãos dadas. Geralmente, uma está vindo junto com a outra. Uma está ocorrendo como causa e como consequência da outra. Então, a figura do psiquiatra, a necessidade do psiquiatra na equipe transdisciplinar para tratar a obesidade cresceu muito. Né? Bom, e essas comorbidades, muitas das vezes, quando a gente faz o indivíduo emagrecer, essas comorbidades melhoram. Nós temos pacientes aqui que chegam diabéticos, hipertensos, usando 5, 8, 10 medicações, e à medida que vai emagrecendo, a gente vai vendo aquela evolução muito boa. A gente vai reduzindo as medicações para diabetes, a gente vai reduzindo as medicações de hipertensão, a gente vai reavaliando ele a cada dia. Tem pacientes que, ao perderem o peso esperado, né, pela equipe, que ele fica até sem medicação para um diabetes. Ele pode se controlar somente com mudança de estilo de vida, somente com a dieta, com a atividade física, sem estar necessitando mais de medicação. Então, essas comorbidades, algumas das vezes, elas conseguem ser controladas com medicamento de obesidade. Então, são comorbidades reversíveis. Né? A gente não diria curadas, porque caso o indivíduo volte a engordar de novo, elas podem voltar a aparecer de novo. Né? Elas vão estar controladas enquanto o indivíduo estiver conseguindo se manter sob controle. Né? Naquele peso ideal, naquele peso saudável, naquele peso equilibrado que a gente busca para esses indivíduos. Então, a obesidade realmente causa muitas doenças e isso é bem complexo, né? Porque geralmente você ouve falar assim, eu estava discutindo isso com os colegas esses dias. Ah, fulano morreu de infarto. Aí bota lá um indivíduo enorme de gordo e diz assim, ele morreu de infarto. Realmente, ele morreu de infarto, mas ninguém fala da obesidade que ele tinha. Não é a obesidade que causou infarto, a obesidade pode ter agravado, pode ter precipitado e pode ter feito o quadro do infarto mais grave. Mas as pessoas ainda não entendem a obesidade como doença. Né? A própria medicina, Chile, demorou muito de entender isso. A obesidade começou a ser melhor estudada pela própria ciência da década de 80 para cá. Né? Antigamente, muitas pessoas, muitos profissionais de saúde também não entendiam por que obesidade. Achavam que o indivíduo era obeso apenas porque ele queria ser gordo, ele não tinha força de vontade. E da década de 80 para cá foi que muitos estudos foram surgindo, muita preocupação foi surgindo, e que as pessoas foram entendendo que isso é uma doença. O indivíduo não é gordo porque quer. Ele é gordo porque a obesidade tem uma série de causas. Tem muitas causas. Né? Não é só porque ele come ou porque ele não faz exercício. É também porque envolve a genética da gente, envolve as questões de ansiedade, as questões emocionais, envolve alterações hormonais. Então não é só comeu, você está gordo porque você comeu, você é obeso porque você comeu. Tem muitos mais fatores. E como tem vários fatores causando a obesidade, o tratamento torna-se difícil. Porque assim, quando a gente tem, digamos, uma dor de garganta que é causada por uma bactéria, uma amidalite, você vai lá, dá um antibiótico, mata a bactéria e trata a dor de garganta. Só que quando a doença tem várias causas, essa doença passa a ter difícil controle. Porque eu tenho que agir na questão
da alimentação, eu tenho que agir na questão da atividade física, eu tenho que agir no emocional, eu tenho que tratar os transtornos psíquicos, eu tenho que tratar os transtornos hormonais, que também são bem presentes. Então, isso torna-se difícil. E isso que a própria medicina demorou de acordar para isso. Nos últimos anos, isso, graças a Deus, vem crescendo e a gente tem conseguido mais sucesso no tratamento da obesidade. Né? O tratamento clínico da obesidade, que é o nosso foco principal aqui na clínica da obesidade. O que mais eu posso ajudar aí nossos seguidores aí? O que é que eles estão falando? Daqui a pouco começam a aparecer as perguntas. A gente vai conversando aqui sobre o tema. Daqui a pouco, com certeza, as perguntas vão surgir. Doutor Sérgio, existe uma incidência maior de obesidade em homens do que em mulheres? Hoje pode-se dizer que é a mesma coisa? Já foi mais diferente essas estatísticas. Né? Hoje em dia estão bem próximas as estatísticas masculinas e femininas aqui no Brasil. Né? Hoje a gente tem cerca de 20 e poucos % da população brasileira obesa, tá? E até 60% acima do peso. E aí, quando você vai separar homens e mulheres, isso varia um pouquinho, pouca coisa. Os homens estavam mais distantes, as mulheres dominavam mais, mas os homens têm chegado, os últimos números têm mostrado que isso se aproximou bastante. Então, hoje, realmente, a gente tem números que praticamente não diferem muito. 42% para homens, 43% para as mulheres, 62% para homens, 63% para as mulheres, fica mais ou menos nessa faixa. Então, tanto que assim, eu diria para você que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a minha clientela era basicamente de mulheres. Hoje, tem essa que a gente tem aqui na clínica, 60% a 70% de homens se cuidando. Então, isso aí ganhou um novo perfil nesses últimos anos aí. E a obesidade no homem, ela tende a se associar com a obesidade visceral, como eu te falei, e aí ela tende a ser mais grave. Ela se associa mais com outras doenças, como eu já falei. A obesidade na mulher, ela tem um outro perfil, né, de maneira geral, acomete mais o quadril, e aí dá muitos problemas de locomoção, de circulação nas pernas, de problemas nos joelhos. As mulheres são mais atingidas do quadril, aquele abdômen quadril para baixo. A gente chama de uma obesidade pera, que é mais comum das mulheres, né? Que as mulheres geralmente engordam naquele formato de uma pera. E os homens não. Os homens tendem a engordar naquele formato de maçã, aquele formato universal, é o obeso total. E aí a maçã é mais grave do que a pera, nesse aspecto aí de saúde e de comorbidades. O senhor tocou num assunto aí, num tema, o senhor fez uma colocação que eu achei muito interessante, que não é só a questão da alimentação. Né? E aí, eu me lembro que, uns 12 anos atrás, mais ou menos, uns 12 anos atrás, eu mandei meu filho fazer faculdade nos Estados Unidos. Né? E uma coisa que me impressionava muito era, ao meu ver, posso até enganar, num país de primeiro mundo, com a alimentação daquela. Bacon de manhã cedo no café, aquele monte de ovos cozidos, cozidos nem tanto, cozido é aquele que você depois tira a casca, né? Fritos, digamos assim, fritos, ovos fritos e tal. Por que nos países mais desenvolvidos ainda não se acordou tanto? Os Estados Unidos tem tantos obesos, né? É uma gama da população muito obesa para um país de primeiro mundo. Não dá para a gente, quer dizer, pelo menos no meu raciocínio, não dá para a gente aceitar. Né? Eu vi até que já estavam criando uma nova forma de até hoje não vi nada em prática. Né? Então, o que é que o senhor atribui? Imagine só, a obesidade, o surgimento, o crescimento da obesidade como doença, ela surgiu nos últimos anos, como eu te falei, nas últimas décadas, e veio muito associado à industrialização, né? A industrialização de alimentos. Né? Então, hoje a gente se consome muito com o capitalismo, passou-se a se consumir muitos alimentos processados, ultraprocessados e já prontos, por conveniência, por rapidez, por fast food. E isso cresceu muito nos países capitalistas. O principal exemplo de país seria os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é o país que mais cresce a obesidade, é o país que mais estuda a obesidade, mas a gente ainda não conseguiu tomar nenhuma atitude que faça isso mudar.
de uma maneira coletiva. Nos últimos 3 a 5 anos, o crescimento da obesidade continuou lá, assim como aqui no Brasil, mas ele desacelerou um pouquinho. Então, não tem, ele crescia, digamos, em progressão geométrica e ele reduzia um pouco essa voltagem. Mas mesmo assim, ainda cresce demais, ainda cresce muito. Faltam, na realidade, eu acho que ações de saúde para a gente poder mudar isso, né? Mudar. Hoje a gente prega muito assim, desembale menos e descasque mais, né? Porque a gente parou de descascar frutas, descascar verduras, e a gente passou a comer tudo pronto. Então isso é um reflexo do mundo capitalista, da industrialização, e a gente precisa de ver que caminho a gente pode fazer de volta para poder a gente descascar mais. Então, infelizmente, lá, assim como aqui, tudo que acontece nos Estados Unidos acontece depois aqui, com um pouquinho de atraso, e a obesidade lá continua a crescer, assim como aqui, e a gente, nem lá, nem aqui, a gente conseguiu tomar ainda medidas de saúde pública que consigam reverter isso. Né? Por mais informações que a gente tenha hoje, a gente dá entrevista, a gente fala da doença, mas muitas pessoas não sabem nada disso ainda, ou não entendem nada disso ainda. Existe aí, Chile, que eu posso te falar, uma coisa muito pesada. Existe a indústria da alimentação. Né? Existem 2 indústrias fortes no mundo. Uma é a indústria da alimentação e outra é a indústria do medicamento. Mas eu vou me ater aqui a falar um pouquinho sobre a indústria da alimentação. Né? Existe todo esse marketing em cima de alimentação. Né? Os alimentos processados, os alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, existe todo um marketing, que eu diria que assim, é um marketing negativo, mas ele existe forte, e muito nos Estados Unidos. E aí talvez esclareça um pouco isso, essa sua dúvida aí. Lá é mais barato se você comprar mais. Você vai comprar um refrigerante, se você comprar 2, ele é mais barato do que se você comprar 1. Então, como é que se entende isso? Isso é um marketing utilizado para o mal, né? É uma psicologia do mal isso aí. Mas infelizmente acontece lá e acontece aqui também. E aí a gente tem que tentar, a gente luta contra isso o tempo todo. Mas é difícil, porque a indústria é muito poderosa. A indústria da alimentação é muito poderosa, ela manda no mundo. Entendeu? Tem que analisar assim. Interessante, eu ficava assim, muito impressionado no aspecto negativo. Né? Ele, na época que foi para lá, hoje ele está com 34 anos, mas na época ele foi para lá, acho que ele tinha uns 18, se não me engano, 18 a 20 no máximo. E era atleta, era da base do Vitória, era goleiro da base do Vitória, então, mas eu ficava impressionado. Aí quando ele mandava meu pai olhar a foto do meu café, aí vinha aquele bacon, ovos, o copo de refrigerante dá 2 daqui. É um negócio assim, impressionante. O Gatorade lá tem de 500 ml, aqui eu nunca vi de 500, eu vejo 200 e pouco. O Gatorade enorme. Naquelas cores atraentes, né? Aquele azul anil e tal, diferente do que eu vejo vender aqui. Aqui eu vejo falar eu já tomei muito isso, inclusive, tangerina, limão, mas lá são as cores assim, estranhas, chamativas, né? Para você assim, para a pessoa bater o olho e vou provar isso aqui. Essa indústria da alimentação. Rapaz, a indústria da alimentação é pesada, a indústria da alimentação entra pesado, atuante, forte, e aí as pessoas são dominadas por isso. E a gente aqui, durante o tratamento aqui na clínica, a gente mostra vários slides, filmes e vídeos justamente mostrando esse poder dessa indústria. E que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, um trabalho lento ali. A gente tem que fazer isso mudar, na cabeça de cada um. E aqui dentro, às vezes, a gente consegue fazer isso mudar. A gente tem sucesso com isso. E a gente tenta fazer com que essa pessoa saia daqui e multiplique essa informação lá fora. Porque a gente precisa de sair daqui mudado. Não adianta sair daqui só magro. Tem que sair daqui modificado. É para um leigo, nesse caso, eu aqui, conversando contigo. Aliás, deixa eu até mandar um abraço. Teve uma pessoa que disse aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar de volta, porque eu tenho medo desses negócios. Eu sou meio jurássico nesses assuntos de tecnologia. Doutor Sérgio e a equipe salvaram minha vida. Muito a agradecer. Eu acho que é França ou Franca Simões. Paciente que já passou por aqui, pelo nosso tratamento. Exatamente. Fazer aqui, o senhor salvou a vida dela. Então. Luan, um beijão para você, querido. Luan Paulo entrou aqui também. Um abraço para todos aí. As pessoas não têm feito perguntas ainda, estão naquela escutar, tal, de perceber. Né? Mas, sim, então, dando sequência ao papo, eu estava falando desses problemas lá dos Estados Unidos, que realmente foi uma coisa que me impressionou muito, porque um país de primeiro mundo, com a alimentação daquela, não dá para você entender. Né? Não dá para você entender.
enfim, bom, foi só uma citação para poder Mas, buscar saber a opinião do doutor Sérgio Braga, que conversa comigo, ele que é da clínica, diretor técnico da clínica Obesidade. Doutor, qual seria a mais difícil de tratar? Seria a psicológica, a obesidade psicológica? Porque o indivíduo já traz alguns problemas, né, do seu dia a dia e tal. Ou não? Ou, como eu falei, para o leigo aqui, eu posso estar enganado. como eu disse, lembra que eu falei que as causas da obesidade são várias? Uhum. Então, assim, dentre as causas, existem as causas de origem emocional, de origem psicológica. Vamos dar um exemplo, digamos, a ansiedade. Né? Ansiedade todos nós temos, mas a ansiedade em excesso, ela torna-se um problema, né? Podendo até atrapalhar a vida do indivíduo. E a ansiedade pode entrar como causa da obesidade e como consequência da obesidade. O indivíduo fica muito ansioso, ele come mais, ele não faz exercício, ele não se movimenta e ele ganha peso. Mas à medida que ele ganha peso, aquela angústia que vai tomando conta dele vai piorando a ansiedade dele. Então aí você vê que a ansiedade é causa e é consequência. Então aí é que entra a nossa proposta principal, que são a proposta terapêutica. Né? Então aqui a gente coloca o paciente na imersão terapêutica, com grupos terapêuticos praticamente todos os dias, com consultas com psicólogo, individuais e em grupo, com consultas com terapia ocupacional, com as fisioterapias, para poder ver se ele consegue romper esse ciclo vicioso. Né? Ansiedade é um exemplo que eu citei, mas tem os transtornos emocionais, outras situações emocionais que também são causa e que piores são agravados pela obesidade. Digamos, a gente vê muito aqui na prática diária hoje, depressão junto com a obesidade. Né? O indivíduo, ele tem um quadro de depressão inicialmente, às vezes, e aí por conta disso ele reduz toda a voltagem dele, entre aspas, e aí ele engorda. E aí, quando ele engorda, esse ganho de peso agrava o quadro da obesidade endógena dele. E aí ele vai engordar mais ainda. Então, gera essa bola de neve, esse círculo vicioso. E aí aqui a gente tenta romper isso, mostrando para ele que existem formas de você tratar isso e controlar isso. Ou com as formas terapêuticas, em alguns casos é necessário o uso de medicação, né, para os quadros psiquiátricos. A maioria deles são necessários que nós utilizemos alguma medicação e a gente vai acompanhando isso aqui. A gente consegue, eu diria para você que a gente consegue muitos bons resultados com as questões terapêuticas aqui dentro. É muito bom quando o paciente vem para cá e que ele entende que a obesidade é uma doença e que ele entende que a psicoterapia e as terapias vão ajudar ele não só a emagrecer, mas a ele se manter magro lá fora, com tudo que a gente ensina aqui. Então, assim, a questão psicológica é muito importante, é de grande importância, A gente tem na equipe vários psicólogos, a gente faz uma atuação, assim, frente às terapias muito... Nós cobramos isso do paciente, nós exigimos praticamente que ele siga tudo isso, para que ele saia daqui e tenha melhor sucesso do que se ele não tivesse apoio psicológico aí, entendeu? Doutor Sérgio, a maioria das pessoas que procuram a clínica, a maioria aceita o internamento ou procura convencer que não precisa ser internada. Como é que as pessoas reagem quando chegam e, por exemplo, há um aconselhamento de que deva ficar internado, por exemplo? Isso. Normalmente o paciente entra em contato com a gente faz até uma avaliação prévia. E aí, nisso, a gente explica qual é a nossa proposta de tratamento. Que é um tratamento com internamento, um tratamento clínico, com as terapias todas que eu já citei, e que ele vai ser assistido diariamente, que ele vai não só perder peso na balança, mas também ganhar um aprendizado de conhecimentos e informações. E quando a gente explica essa proposta, a grande maioria deles aceita. Né? É difícil, às vezes, os que não aceitam, que às vezes não tem como se afastar um pouco do trabalho ou da atividade que exerce, mas mesmo assim hoje a gente consegue trazer vários pacientes assim. Com a pandemia veio junto o advento do home office. Então a gente consegue trazer um paciente para se tratar aqui e a gente consegue ajeitar a agenda dele para que ele consiga trabalhar e aproveitar o tratamento e desenvolver todas as nossas terapias em paralelo ao trabalho.
Então a gente tem conseguido trazer pacientes que antes talvez não conseguisse vir por causa do trabalho, mas com home office a gente tem conseguido trazer. E aí a gente vai devagarinho explicando. A maioria das pessoas entendem. E assim, quando eles estão aqui dentro, eles entendem mais ainda o tratamento. E aí eles se envolvem, ficam no tratamento. E aí a gente vai só acompanhando isso. Então não tem muito essa dificuldade, não. Existem várias opções de tratamento de obesidade. Existem várias formas de tratamento da obesidade. A nossa proposta é essa. E tem dado certo. Pelo menos nos últimos 15 anos, a gente já está fazendo isso aqui e tem dado bastante certo. Uma outra pessoa aqui também fez elogios ao senhor aqui. Deixa eu ver aqui. Mônica, underline, Cury, underline 72. Doutor Sérgio é maravilhoso, assim como a clínica. Obrigado. Eu só não. Eu e toda a equipe, viu, Mônica? A gente vai dividindo aí esses elogios. Doutor, quando é que a obesidade é perigosa? Acendeu a luz vermelha? Olha, atualmente eu só interno pacientes aqui com obesidade grau 3. O que é obesidade grau 3? É quando aquele índice de massa corporal está maior do que 40. Está maior do que? O índice de massa corporal. O Tá que é o maior do que índice 40? de massa? Isso. O índice de massa corporal você calcula em qualquer site da internet explica como calcular isso. Mas é o peso dividido pela altura ao quadrado. Pelo quadrado dá o peso dividido pelo quadrado da altura. Aí você vai achar um valor. O normal seria um IMC de 20 a 25. Seria um IMC normal, a pessoa está saudável, está ótima. Se esse índice tiver de 25 a 30, essa pessoa está com sobrepeso ou excesso de peso. Ou seja, no Brasil tem 62% das pessoas nessa faixa, acima dos 25. Não está no normal, está acima, está com excesso de peso. Bom, quando esse índice passa de 30, aí já é obesidade. Então aí já é o primeiro alerta. Tá? Se esse índice está de 30 a 35, é obesidade grau 1. De 35 a 40 é obesidade grau 2. E acima de 40 é obesidade grau 3. Essa obesidade grau 3, em 99,9% dos casos, ela já está causando comorbidade. Então aí liga-se o segundo alerta. O primeiro, acima de 30, é obesidade. E um alerta mais grave, acima de 40, obesidade grau 3, que a gente também chama de obesidade mórbida. Por quê? Essa obesidade já está causando riscos à pessoa. Está causando outras doenças que trazem risco à pessoa. Então, nessa situação aí, a gente realmente tem que tratar de imediato. O meu público hoje aqui de internamento na clínica é de pacientes com obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Então, os pacientes chegam aqui com índice de massa corporal acima de 40, e eles ficam no tratamento proposto por nós até chegar numa obesidade grau 1, um IMC de 30. Que aí está ali, grau 1 ou sobrepeso, já saindo da obesidade. E aí esse trajeto todo é feito aqui, gradativamente ele vai perdendo peso, vão melhorando as comorbidades, e aí vai tudo entrando nos eixos com a saúde melhor do paciente. Mas então assim, o alerta principal é quando você passa de 30, você torna-se obeso. E mais grave ainda, quando é obeso grau 3. Hoje, 20%, 22%, 23%, em algumas estatísticas, mostram que no Brasil, 20% da população em média, 22%, 23%, está com obesidade. Então é um número bastante alto. Lá nos Estados Unidos esses números são maiores, né? Mas eu trouxe aqui para a nossa realidade. Né? Isso acomete, se distribui no Brasil de uma forma mais ou menos homogênea. Tem algumas capitais que tem mais, outras tem menos, mas de uma maneira geral é essa média que a gente tem aí, que a gente vê. Doutor Sérgio, se o leigo aqui falou alguma coisa errada, pode ficar à vontade. Pode perguntar, fica à vontade. Pode ficar à vontade para me corrigir, porque aqui é coisa de leigo, mas eu sou aquele cara assim que procura saber de tudo. Né? Por exemplo, existe realmente a obesidade por problemas hormonais? Eu já vi alguém dizer assim, poxa, eu tenho um problema de tireoide, não paro de engordar, tal. Existe essa causa que leve realmente à obesidade, que não seja o fato da comida, por exemplo, né? Como o senhor já citou aí, que nem sempre é a comida.
Mas problemas hormonais de um ser humano, de um cidadão, eles realmente levam à obesidade? É o que eu disse e volto a dizer. Tem várias Sim. causas, Xelé. Então, Uhum. assim, as causas hormonais, elas existem. Elas são bem menos frequentes do que as pessoas acham que existem. Né? Muitas pessoas culpam a tireoide pela obesidade. Mas assim, se você tem um problema de tireoide ou hipotireoide, mas você está tratando direitinho, corrigindo tudo direitinho, então você não vai ter obesidade por conta da tireoide. Né? Aí o que é que essas pessoas têm que saber? Que existem outras causas. E geralmente elas não vêm sozinhas as causas. Né? Geralmente as causas hormonais vêm junto com as causas genéticas, vêm junto com o erro alimentar, vêm junto com o estilo de vida sedentário. E aí, quando se soma isso tudo, surge a obesidade. Uhum. Mas existem algumas doenças mais graves, endocrinológicas, que podem realmente causar obesidade e que a gente tratando a doença hormonal, a gente pode melhorar o quadro da obesidade. Existe sim. Uhum. Mas, de uma maneira geral, é porque essas causas não vêm separadas como a gente tenta arrumar na nossa cabeça. Elas vêm geralmente misturadas. Uhum. Né? Então, Geralmente, qual é o período que é necessário para um tratamento desse? Por exemplo, a pessoa se interna, ela geralmente fica internada durante quanto tempo? olha, Depende daquilo que é traçado, é muito programado. variado. É muito Uhum. variado, porque vai depender É. muito do quadro clínico da chegada do paciente aqui. Digamos, Uhum. aqui a gente atende pacientes que chegam aqui com IMC de 40, que tem 80 quilos, 100 quilos, mas eu atendo também pacientes com IMC de 60, que chegam aqui com 200 quilos, com 250 quilos. Então é muito Nossa. variado. Um tempo médio, eu diria que de tratamento bom seria 3 a 6 meses de acompanhamento. 3 a 6 meses. E alguns pacientes a gente precisa de passar desses 6 meses, outros pacientes, antes de 6 meses, a gente já consegue fazer uma transição, porque depois desse tratamento intensivo, com o paciente internado, nós temos um tratamento, um programa de manutenção. Então, esse paciente ele fica voltando à clínica todos os meses para passar conosco 2, 3 dias. E nesse momento a gente faz atividades em grupo, a gente pesa, a gente reavalia com a nutricionista, a gente reavalia com o psicólogo e a gente revê para ver se o que ele está fazendo está sendo bom o suficiente para ele se manter no peso controlado. E se ele não tiver, a gente já faz algum ajuste ali para que no mês seguinte ele já volte mais controlado. Aí é o programa de manutenção. Porque, como eu te disse, a obesidade é doença crônica. Então, não adianta a gente tratar Uhum. apenas para perda de peso. A gente tem que tratar e acompanhar esse indivíduo pro resto da vida. Pro Uhum. resto da vida. Me diga uma coisa, doutor, interpretação minha aqui. Diga. Quando a pessoa se interna e que vai, não consegue baixar o peso, tal, quando é que chega a necessidade de uma bariátrica, por exemplo? Porque pelo que eu noto, pelo seu comentário, a clínica faz todo tipo, tudo possível e imaginário, né, dentro da normalidade, para que a pessoa, o sujeito, perca o peso normalmente, com todas essas regras de diminuir a alimentação, de se praticar algum tipo de exercício, alguma atividade física e tal. Mas, assim, o paciente que não tem. Se eu estou um caso de 250 quilos, por exemplo, esse daí ele consegue escapar de uma bariátrica? Às vezes consegue. Porque, pelo que eu entendi, a bariátrica seria a última opção. Né? E É, eu acho até fantástico isso, porque realmente com o tratamento, 3, 6 meses, a pessoa vai assim, entrando nos eixos, né? Não é possível uma coisa dessa. Então, assim. Ah, originalmente a cirurgia bariátrica surgiu, né, inicialmente, com a ideia de ser um tratamento cirúrgico quando falhassem todos os outros tratamentos clínicos. uhum, Tá? Só que na prática a gente vê que algumas pessoas atropelam essa tentativa do tratamento clínico e vão direto para o tratamento cirúrgico achando que isso é mais fácil. Mas a entendi. gente vê que nem sempre é mais fácil, né? Tem todos os riscos envolvidos com isso, as complicações pós-operatórias imediatas e tardias, as migrações de compulsão, tem uma série de complicações que devem ser avaliadas em todo mundo que a gente caminha para a cirurgia bariátrica. Então, realmente, na nossa visão, é uma última opção. E a gente Uhum. tenta antitratamento clínico. Eu tenho pacientes com 200 quilos que emagreceram e que estão se mantendo no tratamento, no programa de manutenção. Não vão precisar de cirurgia. Mas eu também tenho pacientes que emagreceram e que voltaram a engordar. A gente tenta resgatar, trazer na manutenção, voltar a internar, ou e alguns, esporadicamente, podem escapar e ir parando na cirurgia bariátrica.
uma parte dos nossos pacientes hoje, que a gente interna aqui, cerca de 10 a 20% dos pacientes que eu tenho internados hoje aqui, já fizeram cirurgia bariátrica, Tila. Eles já fizeram cirurgia bariátrica E voltaram a engordar. E voltaram a engordar. Por quê? Porque, muito provavelmente, a cirurgia bariátrica, na ocasião, não é nem pelo cirurgião, é pelas questões das comorbidades. Não foi bem acompanhado esses indivíduos, e aí eles voltam a engordar, né? Porque mesmo a cirurgia precisa de acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Porque não é só você vai lá, reduz o estômago, diminui a absorção e está resolvido o problema, né? É muita coisa envolvida. É mudança de pensamentos, né? Mudança de atitudes. E tem pacientes que não são preparados para isso na cirurgia bariátrica, infelizmente. Então, por isso, hoje, 20% de meus pacientes daqui já fizeram bariátrica. E a gente está tentando agora fazer o caminho inverso. Quer dizer, eles antes de virem tentar o tratamento clínico foram parar na bariátrica e agora a gente traz para cá. E aí a gente tenta ensinar um pouco do que a gente sabe aqui para o paciente para poder ver se ele emagrece e se mantém magro depois do tratamento clínico. Então eu tenho aqui pacientes que perdem só 50 quilos, 30 quilos, e tem um que perde 100 quilos, 200 quilos e que se mantém magro. Isso vai muito do entendimento do paciente, do autoconhecimento que ele busca, do que ele absorve de tudo que a gente fala e faz aqui. Vai depender muito disso tudo. Uhum. Eu tenho ouvido muita gente realmente se queixar que fez a bariátrica acabou engordando de novo. Agora, eu, por exemplo, também tenho que ser justo comigo mesmo e citar dois casos aqui, aliás, três casos. Dois queridos companheiros de imprensa, Clérison Amorim de Almeida, da Rádio Metrópole, e Rui Botelho, que hoje não está mais na Metrópole. Rui Botelho hoje está na Excelsior FM. Rui, eu acho que perdeu uns 50 quilos e Clérison perdeu uns 40. E eu tenho um amigo pessoal meu, professor Hélio Miranda, que ensina em algumas faculdades aqui em Salvador, que chegou a perder 70 quilos. Né? E teve a necessidade, foi orientado a entrar numa academia de ginástica, para poder, porque ficou com muita banha, né? muito peso de excesso caído. Né? Como é que se define isso? É o que? Massa? É o excesso de pele que fica, excesso né? de pele, Peso grande, Excesso de pele que tem que ser, às vezes, retirado. Se durante a perda de peso o indivíduo não faz muita atividade física para ir tentando manter essa elasticidade, às vezes, da perda de peso maior, ele acaba tendo que ir para um cirurgião plástico para tirar esse excesso aí que fica. Pós grandes perdas de peso. Mas é isso. Um abraço, meu querido Hélio Miranda. Hein? Mas é isso. A bariátrica, ela tem suas indicações, mas a gente tem que tentar buscar outras opções anteriormente a isso. Doutor, por que também tantos casos de obesidade infantil? A gente vê algumas criancinhas de 4, 5, 7 anos de idade obesas. Aí a gente volta um pouquinho para o mundo que a gente está vivendo agora, né? As crianças agora elas estão sendo criadas à base de fast foods, né? De alimentações rápidas, de industrializados, de processados, ultraprocessados. Tem crianças, às vezes a gente atende aqui, adolescentes, né? Grande obesos, e que a gente tem adolescente que chega aqui que não conhece nenhuma verdura, não sabe nem o nome das frutas. A gente tem que apresentar a ele as verduras e as frutas. É sério isso? É sério, pra você ter uma noção, né? E aí, eles não conhecem nada. Porque eles foram criados à base de comida pronta, né? Pai e mãe trabalhando, ele vai lá, bota no micro-ondas a comida pronta e se alimenta só disso. Então, não conhece nem o que é fruta. Mal sabe o que é uma banana e não sabe de mais nada. Então, a gente já teve pacientes aqui que a gente teve que treinar, inclusive, o paladar dele. Adolescente que chegava aqui e que comia uma fruta não sentia gosto de nada, porque o paladar dele estava tão pronto para as comidas salgadas e preparadas, né? As industrializadas, que tem aquele sabor tudo parecido, que ele não sabia identificar quando ele estava comendo uma coisa saudável. E aí a gente tem uma dificuldade aqui com adolescentes. A gente tem recebido realmente muitos adolescentes, crianças menos, mas adolescentes. A gente tem recebido muitos, grandes obesos. E infelizmente, uma grande parte desses adolescentes grandes obesos, eles estão também com transtorno mental.
eles têm doenças psiquiátricas que são agravadas pela obesidade ou que aparecem por causa da obesidade. Então, a gente tem visto muito isso, o adoecimento mental do adolescente. E principalmente depois dessa pandemia agora, com essa questão do isolamento. Imagine, pense na sua vida quando você era adolescente, eu vou pensar na minha. Imagine a gente ficar trancado dentro de casa 1 ano e meio, né? Não Quando é a gente tem fácil, não. quando a gente tem toda a energia para gastar, e a gente para de gastar energia e só come coisa ruim. Então, aí vem a pandemia. A obesidade é considerada uma pandemia mundial, você sabia disso? Tá vendo? Antes do coronavírus, do Covid ser considerado pandemia, a obesidade já era considerada pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Então, hoje a gente vive duas pandemias juntas aqui no mundo, que é a obesidade e Covid. Né? Uma tem muito a ver com a outra, e uma agrava a outra. Né? A gente sabe que os casos de Covid em pacientes obesos têm um desfecho mais trágico, é mais complicado. Até por conta disso, muitos obesos, felizmente, despertaram e estão buscando mais o tratamento da obesidade. Graças a Deus, assim, as pessoas estão um pouco mais conscientes de que é necessário se tratar. Uhum. E aí estão correndo atrás disso. Quando o senhor fala que o jovem adolescente chega aí, que o senhor percebe que tem problemas psicológicos e tal, seria, digamos assim, aquelas coisas de ouvir bullying na escola, isso afeta a cabeça? Seria mais ou Afeta. menos isso, por aí? Afeta. A gente atende adolescentes aqui que, inclusive, não conseguiram ficar na escola por causa da questão do bullying. Ainda é uma coisa muito frequente, infelizmente. Né? Infelizmente, por mais que se fale, que se discuta, eu acho que muitas escolas discutem isso hoje, mas isso ainda é uma coisa assim muito pesada. E na cabeça de uma criança, um adolescente que está em formação, isso acaba trazendo grandes repercussões. Porque não só ele engorda mais, como também ele piora mais das questões mentais. Né? E isso é um problema gravíssimo, gravíssimo. E que a gente vê muito isso aqui na prática. Infelizmente, a gente vê muito. O bullying nas escolas, bullying nas amizades, é muito frequente. Eu acho que é mais frequente do que se discute. Devia se discutir mais isso. A nível de escolas, de educação, porque realmente isso perder um pouco o controle. É muito comum a gente ter pacientes que vêm para cá porque já estão sem estudar. Eles param de ir para a escola. Antes da pandemia, eles paravam de ir para a escola. Porque eles não suportavam as brincadeiras, as piadas, as chacotas. E aí eles se isolam em casa e é pior, porque aí piora a obesidade. Né? Que acaba que não interage, aí vem uma depressão associada, a gente tem visto muito, Tilé, em adolescentes, um vício, uma dependência por jogos no computador, né, por jogos na internet. Muitos adolescentes não fazem nenhuma atividade física, ficam na frente do computador 6, 8, 10 horas por dia. Então, assim, isso tudo reflete na saúde física e na saúde mental do indivíduo. Tudo isso reflete aí. Então, é bem complexo. Infelizmente, é bem complexo. E a gente tenta ver isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens. Oi, diga. Deixa eu ver aqui. Aí, a minha querida companheira Isaura Maria Rocha Conceição, boa noite. Isaura é uma paciente muito querida nossa aqui. Eu admiro muito o Dr. Sérgio, Isaura dizendo. Tem aqui uma outra que diz, deixa eu ver, Simone Genuínos, será isso? Questão de consciência, equilíbrio e autocrítica. Não sei se fala mesmo disso. Ela. Simone é uma paciente minha também. Ela está certíssima. E é o conjunto dessas informações aí que ela está falando. Esse conjunto que ajuda. Filha Benta, no meu entendimento, todo tratamento de emagrecimento requer manutenção eterna. Obesidade não tem cura. Ela está certa, viu? Não, ela está certa. A gente falou que a obesidade é uma doença, isso as pessoas já entenderam, e que a obesidade é uma doença crônica. Então, assim, pense num paciente hipertenso e diabético, ele não usa remédio a vida toda, o obeso tem que tratar a vida toda. Realmente ela não tem cura, ela tem controle da doença. A gente controla. Eu sei um pouco da sua história, eu sei que hoje você está controlado. Mas se você parar de fazer o que você faz, você vai ficar controlado? Não. Então você vai ter que fazer isso o resto de sua vida.
manter seu estilo de vida novo, manter o que você fez, o que você está fazendo, porque senão, aí reganha peso sim. Isso em qualquer tratamento da obesidade. Pode ser o tratamento com a nutricionista, com o médico, pode ser o tratamento transdisciplinar, pode ser a cirurgia. Se você não tiver uma linha de manutenção depois, você vai voltar a ganhar peso. Isso aí é fato. Isso aí não tem como esconder isso aí, não. Deixa eu ver aqui. Dudu, underline, na underline cozinha. Grande abraço, doutor Sérgio. Doutor Tiago Campos, underline psiquiatra. Grande chefe. Arroba doutor Sérgio Braga. Doutor Tiago Campos, um grande amigo aí, psiquiatra. Já trabalhou aqui na minha equipe. Hoje em dia ele está fora daqui, mas é um excelente psiquiatra. E ele, eu diria que é um dos psiquiatras que mais entendem de obesidade e saúde mental. Ele é muito bom. Ele, inclusive, comenta sobre isso. Eu acho impossível tratar a obesidade sem acompanhamento da saúde mental. Exatamente, exatamente. Esse uma fala do Dr. Tiago que a gente reproduz aqui o tempo todo. E realmente isso é real. Muito bem, estamos praticamente chegando. Eu estou vendo aqui que eu fiz uma pesquinha aqui, então eu esqueci de... Diga, veja se você perguntou tudo, seus seguidores estarem bem informados. Porque, só falando do meu caso aí, por exemplo, eu no início falei, né, que em 2002 eu estava com 110 quilos, me senti uma coisa assim horrorosa, sabe? E eu acho, por exemplo, desculpe quem pensa ao contrário, mas eu acho, por exemplo, que você, depois de 60 anos, ficar barrigudão, até deprime quanto à sua imagem. Você mostra que você não tem nem amor próprio, né? Então você precisa se cuidar. E aí, de uns anos para cá, realmente, eu entrei, na minha maneira de ver as coisas, na linha, né? Mas é como o doutor Sérgio falou aí, o que é que eu faço? Hidroginástica já há 16 anos, diariamente. É difícil eu faltar um dia, de segunda a sexta. Difícil faltar um dia. Faço, quando porventura, que teve a pandemia, que fechou 3, 4 meses a academia de hidroginástica, sem a hidroginástica eu caminhava 2 vezes por dia, 40 minutos pela manhã e 40 minutos à tarde. Hoje, como já voltou a academia de hidroginástica, eu faço 40 minutos à tarde, porque eu já saí de 1 hora de relógio, ou 50 minutos de relógio, da hidroginástica pela manhã, né? Então eu faço mais 40 à tarde de caminhada. E assim, fechando a boca, né? Eu nunca me imaginei, por exemplo, afastado de chocolate, essas coisas todas, porque eu sempre comi demais. Quando eu falo isso, viu, doutor, eu me lembro sempre de Paulo Maracajá, ex-presidente do Esporte Clube Bahia. Maracajá, uma vez a gente viajou poltrona com poltrona para um jogo do Bahia fora, eu ia fazer, acho que para a Rádio Sociedade ou para a Rádio Excelsior, na época, anos e anos atrás aí. O Bahia tinha perdido um jogo e estava indo para o segundo jogo, né? Um trecho de viagem, acho que de Recife para Belém, do Pará, alguma coisa assim. E Paulo Maracajá não parava de comer chocolate numa caixa Garoto, né? E aí eu pergunto, presidente, desse jeito não tem como emagrecer. Ele fez, rapaz, ele me contou, a minha ansiedade é essa, eu não bebo, eu não fumo, mas o Bahia perde um jogo, eu fico tão transtornado que eu pego uma caixa de chocolate de Garoto e como do primeiro ao último. Imagina uma situação dessa? Na verdade, as pessoas buscam a válvula de escape, né? Ele, no caso do Gustavo, o chocolate, outros vão para a bebida, outros vão para o excesso de comida. E aí é isso que a gente tem que tratar. Porque a gente tem que buscar outros prazeres que não na alimentação, que não na comida não saudável, né? E ele não ia escapar da ansiedade dele buscando um prato de salada de alface, né? Ele ia logo comer chocolate, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que ajustar isso aí para que não ocorra obesidade. Eu me lembrei desse fato agora do nada, né? Uma viagem de avião mesmo, ele com a caixinha de chocolate de Garoto no colo e comendo. Eu olhei assim, não é possível não se desse. Eu adoro chocolate, mas comer uma caixa. É capaz de um dos netos dele estar me assistindo aqui agora dando risada aí. Ou o Ricardo ou o Tiago Maracajá. Meus amigos queridos. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu não identifico. Tag TY, número 12U. Estou amando a clínica, a oportunidade de ouro. Aí volta a filha Benta e diz, também acho, doutor Tiago, infelizmente os planos de saúde não contemplam as consultas. Ainda tem isso, né, doutor? Tem.
Tem algumas especialidades lá fora que os planos de saúde não contemplam, e os pacientes têm uma certa dificuldade para aderir, né, a isso. Né? Mas é importante que as pacientes corram atrás, briguem com os planos de saúde, questionem, vejam seus contratos, vejam se tem direito ou não tem, né? Porque muita gente também, às vezes, não corre atrás disso, mas o ideal é que todo mundo corra atrás e questione isso aí, para que toda a equipe transdisciplinar possa acompanhar os pacientes aqui e pós-tratamento aqui. Doutor Sérgio, para a gente finalizar, nas duas emissoras em que eu apresentei o Papo Contilé, eu sempre terminei com essa pergunta. E aqui nas lives eu mantenho isso. A sua, salvo engano, hoje é de número 215. Eu estou me aproximando do 1000º programa, 780 nas duas emissoras e 200 e alguma coisa já aqui. Acho que 215 é de hoje, salvo engano. Depois da Covid, a minha sequela de Covid foi essa. Minha Covid foi tranquila, fiquei 14 dias no meu quarto, mas depois da Covid passada, eu comecei a esquecer das coisas, assim, do nada. Eu esqueço nomes. Bom, segundo a minha médica, isso é uma das sequelas. Pode ser uma das sequelas. Pode ser. Por exemplo, eu como 4 ovos cozidos por dia, né? 2 pela manhã no café e 2 na hora do almoço ou na refeição da tarde. Aí eu coloco os ovos na panela, daqui a pouco a água já secou toda, a panela estava para explodir. E eu esqueci a panela no fogo lá ligada. Então, essas coisinhas assim que tem acontecido comigo. Mas agora, felizmente, eu tomei as 2 doses da Oxford, né? E fiz agora o neutralizante e deu que eu tenho uma imunidade de 91%. E a médica quase que soltou um foguete achando que é um índice bastante considerável. 91%. Você está bem, você está ótimo. Então. De imunidade. Sim, doutor. Então, a minha última pergunta sempre foi essa. Vou lhe fazer também aqui, mantendo a tradição do Papo Contilé no rádio, do Papo Contilé aqui nas lives. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que eu gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Olha, eu achei bem completo, viu? Bem completo. Nós conseguimos falar bastante sobre a obesidade, as causas, as consequências, as complicações, os tratamentos, as opções de tratamento. A gente, nessa 1 hora aí, a gente conseguiu transitar por todos esses assuntos aí. Eu acho que não. Acho que você, como leigo, como você falou, você conseguiu abordar tudo aí de uma forma bem... E eu espero que eu tenha sido didático, né? Não, e foi mesmo. Didático para seus seguidores aí, para os nossos seguidores, para poder a gente acrescentar alguma coisa, como você disse. Para não ser uma live vazia, ser uma live com conteúdo. Eu espero que tenha sido uma live com conteúdo. O conteúdo é o que mais me preocupa, doutor. O conteúdo é o que mais me preocupa, né? Porque isso atrai pessoas. Por exemplo, a pessoa está assistindo aqui essa sobre obesidade, gostou do conteúdo, ela vai assistir uma outra sobre um outro assunto, né? O problema é atrair a pessoa. E, por exemplo, como a minha vida toda foi ligada ao futebol, na hora do futebol eu não preciso fazer pesquisa de nada, porque eu sou de uma empresa de 1976. Então, as pessoas que eu entrevisto aqui sobre futebol são pessoas que eu conheço desde o início da participação deles no futebol. Então, eu não me preocupo em traçar um roteiro, uma coisa. Mas quando o assunto não é aquele assunto que você domina, pelo menos um roteiro, uma pesquisazinha durante o dia, no Google, para você não chegar lá sem ter o que perguntar. Né? Mas você perguntou tudo, foi ótimo. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer os últimos registros aqui antes da gente se despedir. Muitas pessoas lhe elogiando. Deixa eu ver obrigado a todos aí. Renata Brito, o melhor endocrinologista da Bahia. Excelente profissional e referência no tratamento da obesidade. Parabéns, doutor Sérgio. Obrigado, Renato. Um abraço. Isaura, minha querida Isaura, volta e diz: eu, quando estou ansiosa, eu não como. Eu faço artesanato. Pronto, aí já passa essa lição para os outros. Gostei dessa. Rita Widner. Doutor Sérgio é top. Gente, se eu não estiver lendo os nomes... Colega querida, um beijo, Richinha. Se eu não estiver lendo os nomes de forma correta, me perdoe, porque isso aí muitas vezes é abreviado, né? Os nomes no Instagram são abreviados, a gente não sabe exatamente o certo. Cleiton dos Reis 7, doutor Sérgio é um expert no tratamento da obesidade. É um grande amigo, viu, doutor Cleiton? Aí a filha Benta volta e diz: foi maravilhoso, se referindo à live aqui, foi maravilhoso, prático, objetivo, adorei. E a última, Gil J. Machado, uma live muito explicativa e bem clara.
Então a gente Muito conseguiu, boa, Tilé. né? Volta, Isaurinha. Volta, Isaurinha. Muito boa, Tilé. Então a gente conseguiu aí ser claro e A didático. Cabral 10, meu endócrino há mais de 20 anos, tá? É um paciente querido aí, Alexandre. Doutor Um Sérgio, muito abraço, obrigado, Alexandre. querido, pela sua participação aqui. Foi um prazer enorme de conhecer, trocar esse papo contigo. Eu fico muito feliz Obrigado a quando o você papo aí, Tchela, é de pelo convite. qualidade, quando o papo rende. Foi muito bacana a nossa Foi live, muito Sérgio. bom. Estou à Grande abraço, disposição. doutor. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um grande abraço, viu? E uma boa noite a todos aí. Boa noite, doutor. Um Muito bem, abraço. gente. Hoje eu conversei com o doutor Sérgio Braga, ele é diretor técnico da Clínica Obesidade. O tema foi obesidade, tratamento da obesidade. Deixa eu pegar só essas duas últimas. Ih, o povo continua escrevendo. E eu não gosto de deixar de dar atenção a todo mundo. Franca, porque deve ser França Simões, mas aí não pega acento, né? Então, Franca Simões 1, parabéns por essa excelente entrevista, brilhante iniciativa. É uma sumidade em obesidade. Nuti Márcia, maravilhoso. J. Cerqueira, rapaz, começaram a disparar agora os comentários. J. Agora, Cerqueira, né? Um abraço para J. todos aí. Cerqueira Muito obrigado. 240. Doutor Sérgio, um ser humano sem igual. Um grande coração. Filha Benta, parabéns. Guto Lima, doutor Sérgio, excelente profissional. É uma simpatia em pessoa. Tá vendo aí, doutor? Graças a Deus, alcançamos o nosso objetivo. Um abraço então para Um grande todos. abraço. Boa noite, doutor Sérgio.